Olá, turma! Estou compartilhando com vocês aqui essa palestra que eu tive a oportunidade de participar na primeira Jornada Nacional de Urgência e Emergência. E eu ministrei sobre as implicações do Covid-19 sobre o atendimento ao paciente vítima de trauma. Então, confere, aproveita aqui mais esse conteúdo desse meu canal aqui do YouTube e nos próximos minutos você vai aprender muito mais em relação ao atendimento de emergência, bem contextualizado atualmente em relação aos impactos do Covid-19 agora para o paciente vítima de trauma. E se você já sabe, se inscreve aqui no canal, clica no joinha e compartilha com outras pessoas para que a gente possa alcançar mais e mais conhecimento para o maior número de profissionais, o maior número de acadêmicos interessados dentro dessa nossa área de discussão, que é sobre emergência. Então, um forte abraço, fica aí nos próximos minutos para mais um conteúdo aqui do nosso canal. Tchau, tchau! Trabalha, vive urgência e emergência, né? Eu tenho certeza que vai trazer grandes contribuições para a gente aqui nessa noite de hoje, a nível do intra-hospitalar. Então, professor Daniel, é um prazer, né, estar aqui com você. Já estive em um curso, né? Espero estar em outro. E hoje vamos aproveitar essa noite aí com você. Fique à vontade. Ô, Henrique, cara, eu que tenho um prazer enorme de estar aqui com vocês, aqui com o professor Miller Brandão. Eu acho que o mais importante é que a gente seja consciente daquilo que a gente pode contribuir em nosso meio. E eu tenho certeza que vocês contribuem dentro do universo de vocês, atuando como profissionais, educadores, e isso que faz todo sentido dentro dessa corrente de conhecimento da emergência. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui compartilhando esse momento com vocês, tá? E aqui nessa jornada, grande jornada acadêmica, organizada aí por acadêmicos, essencialmente, e que isso brilha meus olhos, porque eu tenho uma admiração muito grande por essas iniciativas acadêmicas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente dar início, então, à nossa conferência aqui. Deixa eu colocar aqui, eu acho que já... Pronto, eu acho que aqui eu vou ter o apoio aqui de... Opa. Pronto, ok. Então, vou só deixar aqui ela centralizada. Bom, eu acho que está tudo ok. Pessoal, muito boa noite, então. A ideia é que a gente fale aqui nos próximos minutos sobre justamente o impacto do Covid-19 no atendimento ao trauma, onde a gente vai trazer aqui o foco para o atendimento intra-hospitalar. Para a apresentação aqui, eu vou estar compartilhando aqui parte de algumas produções científicas que nós desenvolvemos durante esse período aí inicial da pandemia, que inclusive, se vocês observarem, tem um QR Code aqui no canto da tela. Então, copie esse QR Code que você vai ter acesso a todos esses artigos que nós vamos referenciar aqui, que nós produzimos e publicamos durante esses meses iniciais e com a implicação no atendimento de emergência que a gente vai compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, é bem fácil, você só coloca lá o seu nome e e-mail e imediatamente você vai receber por e-mail esses artigos. Bom, eu moro aqui em Fortaleza, na qual eu atuo diretamente no atendimento de emergência, principalmente aqui no Instituto Dr. José Frota, o nosso hospital de referência no atendimento ao paciente vítima de trauma, aqui em Fortaleza, no Ceará, e também um dos principais, por ser um dos maiores em relação à estrutura e o número de pacientes que atende, do Norte, Nordeste e também do Brasil. E a gente tem, então, uma interseção muito grande com o atendimento pré-hospitalar, né? Tive uma passagem de grande experiência no atendimento pré-hospitalar, de médico interventor, médico regulador, coordenação de NEP, direção do SAMU 92 Fortaleza, e que a gente não tem como fugir desse envolvimento, haja vista que é algo que a gente faz com muito amor e com muita naturalidade, está lá no nosso dia a dia. Então, parte da experiência que eu vou compartilhar aqui com vocês foram vividas justamente
nesse hospital, no Instituto Dr. José Frota, aqui em Fortaleza. Olha, fica bem claro que o grande impacto do Covid-19 foi em relação à assistência de saúde, né? Nós tivemos uma crise, não só uma crise do ponto de vista sanitária, de saúde, mas que também abrangeu também uma crise social, uma crise econômica. Infelizmente, aqui no Brasil, a política entrando e interferindo, como sempre, né? E a gente deixando de conseguir aprender mais nesses momentos de deserto, nesses momentos de crise, e a política acabar atrapalhando um pouco nesse processo. Mas o nosso foco aqui vai ser na área da saúde. E no que diz respeito ao impacto na estruturação, na nossa rede de urgência e emergência, ela ficou tão comprometida devido, então, aos números exorbitantes do número de casos de maneira aguda que procuraram os hospitais durante esses meses iniciais da pandemia. Hoje, nós vivemos aqui em Fortaleza um outro momento, uma outra fase, onde o número dos casos diminuíram de maneira importante, mas tivemos ali, no mês de abril, no mês de maio, altos picos, né, e durante várias semanas nós tivemos, então, uma contingência muito grande de pacientes chegando na emergência. E para a gente ter uma ideia de como que funciona, né, como que é o funcionamento da distribuição dos pacientes, do fluxo dos pacientes, e isso focando para o paciente vítima de trauma, né? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos a porta de entrada praticamente na rede, vai ser o pré-hospitalar, fixo e móvel, né? Quando a gente fala fixo, a gente fala da UPA. E esses pacientes vítimas de trauma, dependendo de sua gravidade, eles eram então direcionados e referenciados para hospitais secundários. Muitos hospitais secundários, por receber pacientes que não tinham a sua resolutividade na assistência, encaminha para o hospital terciário. Então, os hospitais secundários, eles encaminham pacientes para o hospital terciário, assim como também vai ter os casos que vão receber diretamente do próprio SAMU. Então, o que aconteceu aqui nessa pandemia é que esses hospitais secundários, eles ficaram, em sua maioria, dedicados à assistência ao Covid-19. E nós tivemos uma demanda maior, direcionada, de pacientes vítimas de trauma para o nosso hospital terciário, que não era porta de entrada e que não foi porta de entrada de emergência para pacientes com Covid-19. Então, exigiu uma reorganização da rede. E na assistência ao paciente vítima de trauma, o hospital terciário, ele praticamente abraçou a assistência ao paciente vítima de trauma, de maneira muito mais exacerbada, tá? Não estou dizendo que aumentaram o número de pacientes vítimas de trauma. Nós vamos já ver o que aconteceu nessa pandemia. Vou já trazer um dado estatístico da nossa experiência no Instituto Dr. José Frota. Mas é que a demanda que ocorria de pacientes vítimas de trauma estavam praticamente todas elas sendo direcionadas ou diretamente para o hospital terciário ou vindo da UPA diretamente do hospital terciário, já que os hospitais secundários eles acabaram ficando tendo uma demanda importante no atendimento aos pacientes com Covid-19. Então, o que é que nós tivemos e vivemos aqui, em que algumas cidades não viveu isso, nós tivemos uma contingência grande de pacientes, de uma demanda grande de pacientes procurando as unidades de saúde, né? E dentro do trauma a gente estuda muito isso já no que diz respeito aos incidentes com múltiplas vítimas, né? Que é justamente saber lidar com triagem, saber lidar com situações com vítimas em massa. E a gente viveu isso dentro de um cenário, digamos, de um cenário agora clínico, né, com características diferentes, mas com os princípios do atendimento são praticamente os mesmos. Então, vivemos esse momento de contingência. E o fato, turma, é que, diante essa contingência de pacientes com Covid-19, nós ainda tínhamos
ainda acontecendo os pacientes vítimas de trauma. Paciente com TCE, o paciente com choque hemorrágico, o politraumatizado, que a gente costuma dizer aqui, considerando a principal causa de trauma da nossa população, que é a violência interpessoal, o polibaleado, tão comum atender esse paciente na emergência, né? Como eu costumo dizer, plantão de 12 horas numa emergência, que é de porta aberta, muito pouco provável você vai deixar de atender, isso vale para o pré também, muito pouco provável você vai deixar de atender um acidente de moto e um paciente baleado, isso dentro da nossa realidade, essa é a nossa realidade. E dentro desse contexto da pandemia do Covid-19, esses pacientes continuavam chegando no nosso hospital terciário. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a nossa sala vermelha, isso na segunda semana de abril, onde a gente estava com picos, estava com muitos casos nas unidades, UPAs cheias, hospitais terciários, secundários também lotados, hospitais que foram dedicados para atender pacientes com Covid-19 também sofrendo com lotação, só para vocês terem uma ideia como que estava a nossa sala vermelha, com 5 pacientes graves, intubados, todos com causas externas habituais, vítimas de trauma habitual do nosso dia a dia. Intoxicação exógena, agressão, espancamento, esse paciente aqui, outro paciente com 3 tiros, esse aqui um acidente de moto, esse aqui foi um capotamento, todos graves. E a assistência para esse paciente vítima de trauma, que é grave, ela precisa ser garantida. Então, muito se falou na pandemia, leito de UTI, ventilador, não era só ventilador, era ponto de oxigênio, era recurso humano, era espaço físico, e era uma coisa muito mais complexa do que ter só ventilador. E os pacientes que continuam chegando graves, e no paciente vítima de trauma, ele tem que ter a sua assistência garantida. E convenhamos, né, a disponibilidade de leito de UTI, desde que eu me entendo como acadêmico de medicina, eu sempre soube que era difícil conseguir dentro do SUS leito de UTI. Não é novidade alguma, leito de UTI ser difícil conseguir leito de UTI. O que é que aconteceu que botou isso mais em evidência por conta da pandemia? Que, logicamente, né, teve uma demanda de necessidade muito maior, mas conseguir leito de UTI é um problema que nós já enfrentamos, isso praticamente toda a história do SUS, a dificuldade que tem de acesso para terapia intensiva. E no paciente vítima de trauma grave, que vai ser cerca de 10 a 15% de todos os pacientes vítimas de trauma, essa demanda também ela é dificultada, isso é uma realidade. Muitos pacientes são operados, pacientes vítimas de trauma, TCE, que ficam aguardando há algum tempo uma disponibilidade de UTI, quando ele já necessitava dessa assistência. E aqui eu trazendo para vocês os dados do nosso hospital, onde nós fizemos aqui um estudo comparativo. Nós pegamos aqui, dia 19, turma, dia 19 de março, que é o dia de São José, feriado aqui no Ceará, foi o dia que foi decretado oficialmente o primeiro dia das regras de isolamento social, tá? De restrições sociais. E nós fizemos um comparativo com 4 semanas antes e 4 semanas depois. E aqui, por exemplo, o número diário de atendimentos. Então, a gente consegue perceber que caiu em torno aqui de 40% os atendimentos, tá? A partir do dia 19. Então, ali no JF são cerca de 1.500, 1.600 atendimentos por dia. E isso caiu para cerca de 870 atendimento e continuou aquela média. Mas os pacientes continuaram ainda chegando num volume considerado. Pacientes graves, né? A gente sai ali de uma média de 45 pacientes. Você vê que a queda de pacientes aconteceu semanas antes do dia 19, né? Manteve-se ali em 22, aí foi 25, 30, 36, foi subindo, né? Então a gente teve uma redução de pacientes graves que depois esses casos eles se restauraram. Aqui, principalmente quando entrou em maio, não tem esses dados aqui, mas em maio a gente praticamente teve um resgate do número de casos de trauma, foi aumentando e os pacientes graves também, né, continuaram chegando em índices semelhantes
aos índices antes dos isolamentos sociais, antes da pandemia, né? E isso é algo que precisa ser realmente estudado. Essa aqui é a minha foto no dia 19, no meu primeiro dia dentro de uma UTI dedicada à Covid-19. Então, no dia 19, eu estava realizando lá meu primeiro atendimento dentro de uma unidade, já com pacientes, uma unidade destinada para a Covid-19. E a primeira preocupação que se coloca é justamente em relação aos EPIs, o Miller falou sobre isso, né? E que a reflexão que nós tivemos de práticas comuns que eram colocadas de lado pelos profissionais de saúde e que hoje é uma prática que, digamos, de ouro, como, por exemplo, lavar as mãos antes e depois de atender um paciente, né? Ter cuidado com a sua higiene pessoal e a sua higiene profissional, que é justamente lidar durante um atendimento, durante exercer o ato profissional dentro de um hospital, dentro do SAMU, dentro da sua unidade de saúde. Então, a gente precisou resgatar essas boas práticas, não só individual, mas também coletivo. Então, quando eu me protejo, eu protejo os outros também, né? Então, essa consideração dos EPIs foi algo que levou muita preocupação, né? Inclusive, o primeiro artigo que eu destaco aqui foi um artigo que foi publicado na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, onde nós fizemos um questionário direcionado para cirurgiões, para isso de todo o Brasil, para sabermos como que eles estavam, a experiência deles com os EPIs. Então, dentro de sua unidade. Então, a gente pode observar que a luva ok, né? O Miller até falou de uma experiência que está faltando luva para reigienizar a luva, cara. Isso é um absurdo. Isso não existe, né? Então, você vê que do material mais simples até o material mais complexo, né, a gente tem uma diminuição da disponibilidade. E a gente destaca, por exemplo, aqui, N95, 57% tinha disponível. Avental impermeável, que foi um grande problema, 40%. A face shield, né, 30%. Tá? Então, a gente... um dos gargalhos que essa pandemia provocou é justamente a disponibilidade desses materiais, desses EPIs, né, por conta de uma demanda mundial, né, por fornecedores, e a disponibilidade também realmente estava aquém do que era necessário. Mas que, convenhamos, nós sabemos que muitos dos insumos básicos, estou falando antes de pandemia, muitos desses insumos básicos faltam no nosso dia a dia. O Brasil é um país continental, mas que vivemos debaixo de um mesmo sistema público de saúde, com os seus problemas, com os seus pontos positivos, pontos negativos, mas sabemos muito bem de muitas dificuldades em relação a materiais, mesmo no dia a dia. Imagina numa situação dessa de contingência que foi com a pandemia do Covid-19. E aí o atendimento ao trauma, ele ficou numa balança ali. Como que eu vou equilibrar? Como eu vou atender o paciente vítima de trauma dentro desse contexto do Covid-19? E os pacientes, eles continuaram chegando, eles vão continuar chegando. O acidente de moto teve uma diminuída. Quem acabou mais se acidentando de moto foi a galera que trabalhava com entrega, que aumentou de maneira muito grande, mas os carros diminuíram a circulação. E aí eles ficaram com pistas mais livres, mas não ficaram livres dos incidentes, do trauma também. Mas o que praticamente permaneceu de chegando lá foi o ferimento por arma de fogo, a agressão, né? E isso continuou ainda assombrando, aí, já que é o nosso perfil. Isso é uma das particularidades aqui do Brasil em relação a outros lugares do mundo, né? Onde a nossa violência ela permaneceu durante toda essa pandemia. E em outros lugares, em outros países, como na Europa, nos Estados Unidos, que já tem um índice de violência baixo, praticamente minimizou mais ainda, né? E para o brasileiro ainda foi mais desafiador essas particularidades. E um dos dilemas em relação no atendimento de emergência é a questão do diagnóstico. Cara, quem está com Covid? Quem não está com Covid?
essa dúvida diagnóstica, esse dilema, né, que foi aquela pedra no sapato para a gente. Obviamente que temos que considerar, durante a pandemia, que todo doente tem Covid-19, até que se prove o contrário. Nós temos que se resguardar, nós temos que se proteger. A gente não pode pagar o preço, a gente não pode arriscar. Então, a gente teve esse grande dilema. Lembrando que aqui é num contexto onde nós não tínhamos disponível os testes rápidos. Então, o que a gente escutava, né? O que a gente viu isso acontecer? A pandemia do vidro fosco, né? A gente viveu várias pandemias, né? A pandemia das informações, as pandemias da live, as pandemias de várias outras coisas, né? E vivemos também a pandemia do vidro fosco. Todo mundo falava vidro fosco, tomografia, vidro fosco, o padrão relacionado ao comprometimento pulmonar provocado pelo Covid-19, né? E mesmo em pacientes assintomáticos, né? Isso mostrou lá o que aconteceu com o navio japonês, né, de turismo lá, onde fizeram, o navio ficou isolado, fizeram tomografia em boa parte dos ocupantes, 300 ocupantes, e viram um índice importante de alterações pulmonares pela tomografia sem o paciente estar assintomático. Mas a tomografia, ela não foi reconhecida e nem recomendada pelas as sociedades de radiologia como um método de diagnóstico. Como se fosse, vou fazer o diagnóstico, estou com a suspeita inicial. Não, vou fazer tomografia para todo mundo. Não era bem assim. Precisava ter uma justificativa. E para a gente, no atendimento de emergência cirúrgica, a tomografia era um bom aliado para um doente que precisava fazer uma investigação, né? Então, o que aconteceu? A gente começou, então, a traçar uma estratégia de como utilizar melhor, então, a tomografia para poder dar o diagnóstico precoce do paciente que a gente atender na emergência e a gente poder, então, ter um nível de proteção ainda maior e a gente reconhecer aquele paciente que possa ter vidro fosco. Inclusive, essa foi uma publicação que nós participamos, que foi publicada em maio na revista britânica de cirurgia, colocando justamente a proposta da tomografia dentro da avaliação, tomografia de tórax, tá? Dentro da avaliação conjunta de um paciente que vai fazer outro tipo de tomografia. Esse artigo, vocês vão ter acesso a eles quando vocês baixarem lá, ele falava, esse aqui era do abdômen agudo, tá? Por exemplo, paciente com apendicite. Isso principalmente na rede conveniada, né? Vai ter que fazer a tomografia de abdômen, aproveita e faz de tórax também, para a gente poder, então, conseguir. Então, esse aqui foi um algoritmo, um fluxograma que a gente propôs como alternativa nesse momento. Como, por exemplo, o paciente com TCE. Paciente com TCE, indicação de tomografia de crânio, desce para o tórax, faz raio-x de tórax, para a gente poder, então, procurar identificar, né, diversos relatos, né, e o paciente que chega na emergência, né, diversos registros de pacientes assintomáticos com comprometimentos pulmonares e esses pacientes que chegam também na emergência. Então, utilizamos isso como um meio de diagnóstico e também de proteção da equipe. O paciente, por exemplo, com trauma abdominal fechado, estava hemodinamicamente vítima de trauma com FAST positivo, ultrassom positivo, mas ele está de boa, empurra para a tomografia. Se vai para a tomografia para fazer tomografia de abdômen, vai subir, papai, para fazer tomografia de tórax também e avaliar esse tórax em busca do Covid-19, alguma alteração ao vidro fosco, atrás do vidro fosco lá. Mas, Daniel, por que não usava o raio-x? Sabe por quê? Porque o raio-x de tórax, ele não mostra achados precoces de alterações, como mostra a tomografia. Então, ele meio que, não vai ser tão legal a tomografia. E outra, no trauma, principalmente no trauma de tórax, paciente com hemotórax, contusão pulmonar, isso poderia dificultar a avaliação do raio-x. Então, o raio-x, ele não seria ali o dispositivo diagnóstico de imagem, uma opção boa para esses casos aqui. Agora, com o teste rápido, hoje nós temos teste rápido disponível, pelo menos na nossa realidade, o paciente chegou na emergência, teste rápido, 10 minutinhos, eu já tenho, então,
né, informação a respeito da positividade desse paciente. E a gente meio que colocou, então, de lado a questão do uso da tomografia como mecanismo de diagnóstico adicional do paciente que vai para a radiologia. Então, hoje a gente está com o teste rápido e acaba utilizando o teste rápido para esses pacientes. E falar no paciente vítima de trauma, o desafio agora do atendimento. Vamos falar agora do atendimento e a gente segue o atendimento aqui, seguindo o ABCDE e como isso implicou nessa pandemia, implicou no atendimento a esses pacientes. Então, esse aqui é um paciente típico, vítima de trauma, com trauma de face, e o que a gente vê aí? Muito sangue na via aérea, avulsão dentária, fluidos, secreções, e nós nessa história, e o profissional da saúde nessa história. Vamos deixar de atender? Jamais, isso não existe. O que vamos ter que fazer é cuidados adicionais para poder oferecer a melhor assistência para esses pacientes. E aqui tem uma mnemônica TED que eu trago para vocês. Essa mnemônica TED que eu criei é justamente a junção de princípios em relação a atendimento durante endemias respiratórias, tá? Em doenças infecto-contagiosas, em epidemias, como que os profissionais de saúde devem se comportar. Isso vale para o pré, isso vale para a sala de emergência. E o TED é tempo, ou seja, eu tenho que diminuir a minha exposição de tempo com aquele paciente. Ou seja, eu vou ter que ser mais assertivo, eu vou ter que fazer as condutas que realmente precisam ser feitas, eu vou precisar ser mais eficiente, mais rápido, eu tenho que diminuir o meu contato com aquele paciente. Temos que diminuir também equipe. O número de profissionais que habitualmente atendiam um único paciente, ele vai ter que ser otimizado, ele vai ter que ser reestruturado. Não dá para atender 4 pessoas, uma equipe de trauma, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o outro assistente. Não, vamos reorganizar isso aqui durante o atendimento, tá? A distância, nós sabemos que isso vale a distância que nós temos que ter cerca de 1,5 m a 2 metros do paciente. Isso no pré-hospitalar, para você fazer a primeira abordagem do paciente, você manter uma certa distância, dialogar com ele, verificar, né, e o uso dos EPIs. Só que aí, turma, um paciente vítima de trauma, o tempo é muito relativo, essa questão do tempo, pode ser aplicada dependendo do caso. Os EPIs, já falamos que isso vai depender da disponibilidade do teu serviço. Agora, como que eu vou conseguir reduzir a equipe? Como que eu vou diminuir a distância? Não dá, né? Então, isso acaba expondo mais as equipes que atuam na emergência para esses pacientes. E em relação a essa exposição, nós sabemos que os procedimentos que liberam aerosóis, e a gente destaca intubação orotraqueal, acesso cirúrgico à via aérea, broncoscopias desses pacientes, a própria endoscopia também, e ali mais embaixo, ali, a ventilação por pressão positiva não invasiva, elas geram aerosóis. E a preocupação que nós tivemos foi, cara, como que a gente vai fazer? A gente tem que bolar tática para esses pacientes que vão continuar chegando lá. E a gente também construiu, esse foi um artigo, uma nota técnica, com uma proposta de como fazer o acesso cirúrgico da via aérea no paciente na emergência. Então, eu estou falando da cricotiroidostomia cirúrgica e da traqueostomia. Eu sei que a traqueostomia, a gente não vai utilizar isso rotineiramente na emergência, mas muitos pacientes em UTI vão precisar de traqueostomia. No paciente com Covid-19, deadline ali de 21 dias. Depois, com 21 dias de ventilação mecânica, o que a gente adotou, vai para tráqueo. E o paciente que chega na emergência, como esse, uma via aérea cirúrgica, tá? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Então, existe um princípio que, nessa situação, a gente precisa ser. E esse ser é uma mnemônica, uma regra mnemônica, que justamente é seguro. Eu tenho que ser seguro, eu tenho que estar com meus EPIs, eu tenho que manter todos os padrões de segurança, eu tenho que ser efetivo, ou seja, eu tenho que utilizar a técnica adequada, sem permitir fazer, digamos, marabalismo,
Falei até errado, desculpa. Seguir aquela técnica para não inventar coisas, porque tem que ser rápido, tem que ser efetivo. E para isso, portanto, vai exigir, então, o profissional mais experiente para fazer isso. Então, por exemplo, lá no nosso hospital, os acessos centrais para, por exemplo, dos pacientes com Covid-19 só eram feitos pelos staffs, pelos cirurgiões experientes. Os residentes não faziam esses acessos, justamente para poder seguir esses princípios de cuidados, tá? E aqui algumas considerações sobre a crico, né? Como que fazer a crico cirúrgica. Esse é um paciente que eu atendi na emergência, com ferimento por arma de fogo na face, que tivemos que instituir uma crico cirúrgica para ele. E observa que a crico cirúrgica é uma situação que vai expor fluidos, acesso à via aérea. Então, quais os cuidados que a gente vai ter, né? Então, a gente trouxe justamente uma construção de táticas para serem utilizadas. Então, o que nós colocamos aqui para a crico cirúrgica é utilizarmos o que a gente tem de comum, justamente usar o traqueóstomo para fazer essa crico, tirar o fio guia do traqueóstomo, já conectar ele numa traqueia, colocar ele aqui com o êmbolo da seringa de 20 fechado, né, para depois, quando conectar no filtro, né, no traquequé, se tiver disponível no ventilador, coloca uma pinça para bloquear e depois fazer a conexão. Ou seja, estratégias para poder tentar reduzir a liberação de aerosóis. Obviamente que isso aqui precisaria de outras coisas também, como, por exemplo, fazer um beta-bloqueador, fazer um bloqueador neuromuscular no paciente, né, para bloquear ele, para tirar o reflexo do vômito, para poder reduzir o máximo o reflexo da tosse, para poder reduzir o máximo a liberação, então, de aerosóis. E aí a gente chega no B, né? E no B eu destaco aqui as 3 principais lesões que ameaçam a vida do paciente vítima de trauma, que justamente vai ser o pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto e o hemotórax maciço. Então, como lidar com isso durante a pandemia? Porque o pneumotórax hipertensivo, eu tenho que descomprimir. E descomprimir é tirar o ar de dentro do tórax e o ar ser liberado. E isso é uma exposição. E isso é uma contaminação. Como que eu vou fazer isso durante a pandemia do Covid-19, onde eu tenho um quadro de contingência, muitos pacientes, muitos morreram, continuam morrendo, né? Aqui o Ceará, 10% praticamente das mortes no país foram atribuídas aqui no Ceará, e de fato a gente passou por um período muito crítico, né? E que depois esse paciente vai para a drenagem de tórax, né? O pneumotórax aberto, que é o curativo de 3 lados, né? Drenar o tórax também depois, o próprio hemotórax maciço, drenar o tórax também depois, ou seja, técnicas que acabam tendo uma exposição. Então, como lidar com isso? Então, o que é que nós bolamos lá? Então, a punção lá vai liberar aerosol. Eu não coloquei aqui nessa imagem, mas a gente acabou não publicando isso, mas uma possibilidade que pode ser feita para minimizar essa liberação de aerosóis, se a gente, obviamente, pensar desse jeito, seria já conectar aí um aspirador diretamente com um gelco, com uma Triway, com uma seringa para aspirar, né? Aspirar para confirmar o local, e na Triway ter outra conexão com um aspirador, isso tudo com o intuito de reduzir a liberação de aerosóis. Mas, turma, o que temos que entender é que, se estamos bem paramentados, o risco de contaminação ele vai estar muito reduzido. Se a gente está com os EPIs, procedimento são 2 luvas, né, face shield, no liberação de aerosol, o impermeável, lavar bem as mãos, ou seja, se você seguir esses cuidados, né, nós vamos ter, então, isso bem reduzido. O que nós não podemos é deixar de fazer o que deve ser feito pelo desconhecimento. E o desconhecimento mata. O desconhecimento mata. Então, a gente não pode deixar de fazer o que deve ser feito. A gente tem que fazer o que deve ser feito com maior segurança para a gente, mas sem negligenciar a assistência.
ok? O curativo de 3 lados, cara, o curativo de 3 lados, que deixa uma válvula univalvular, dentro desse contexto de pandemia, a opção aqui ideal vai ser fazer o curativo completamente oclusivo, fazer completamente oclusivo esse curativo. E fazendo esse curativo oclusivo, eu vou impedir que tenha esse escape do ar, só que para isso, eu vou ter que ficar de olho no paciente enquanto esse tórax ele não é drenado, tá? Então, isso com o intuito de minimizar esses riscos. E no paciente que vai fazer a drenagem de tórax, né, o que nós podemos utilizar e utilizamos nos pacientes, agora, que isso tem uma relação da disponibilidade, é justamente fazer uma conexão com o filtro antiviral no respiro aqui do coletor, de maneira que o ar na coluna d'água aqui de soro, né, vai ser eliminado e essa eliminação passar pelo filtro antiviral. E com isso, reduzir a aerolização e a eliminação dentro daquele ambiente. Isso foi uma prática que, de fato, nós fizemos. Daniel, foi para todos os doentes? Não, é de acordo com a disponibilidade de material, obviamente, né? Mas chegamos a uma situação que nós tínhamos disponível. E no C, turma, no C o paciente, as implicações no C, no paciente, nesse cenário de Covid-19, foi muito mais em relação a intervenções em situações críticas, como, por exemplo, uma toracotomia, né? Então, assim, durante a pandemia, onde a gente está tendo um número de casos elevados, fazer uma toracotomia de reanimação, olha, tem que ser muito bem pensado. Fora da pandemia, turma, já tem que ser muito bem pensado, porque vai depender de você ter uma equipe habilitada, vai depender se você tem material adequado, vai depender se você tem uma resposta cirúrgica rápida. Alguns fatores vão determinar na tomada dessa decisão. Então, um procedimento de alto risco de contaminação e que, de fato, isso acabava sendo colocado meio que em situações muito selecionadas, mas uma tendência de não fazer, entendendo-se que, de fato, né, a sobrevida já é uma sobrevida que justifica ser feito, mas não é uma sobrevida animadora desses casos, tá? Em relação ao D, turma, tem uma consideração muito importante em relação ao D nessa pandemia do Covid-19, que é justamente a faixa etária mais acometida no que diz respeito à morbimortalidade, que é a faixa etária de idosos, pacientes acima de 65 anos, que todos nós sabemos que são os pacientes que têm e sofreram maior mortalidade. E uma das manifestações clínicas do Covid-19 são as manifestações neurológicas e manifestações do ponto de vista geral. E o idoso, ele já tem naturalmente uma facilidade de cair, bater a cabeça, e muitos desses idosos, eles vão para o hospital de trauma com a história da queda, mas que por trás dessa queda, a queda era só a ponta do iceberg, mas quem estava lá embaixo era um AVC, era uma síncope de origem cardíaca, era uma arritmia grave, e também aqui nesse cenário do Covid-19, é o próprio Covid-19, com manifestações neurológicas, de estado geral, o idoso cai, bate a cabeça e vai para o hospital. Então, nós tomamos lá essa iniciativa, nas fases iniciais, de fazer tomografia de tórax para esse paciente com essa suspeita. Então, essa implicância que teve em relação ao TCE, justamente dessa pandemia, no que diz respeito aos pacientes idosos. Então, nós vimos aqui uma implicação do ponto de vista da experiência hospitalar, do ponto de vista da assistência hospitalar, e vimos também no que diz respeito às implicações na assistência direto ao paciente, tá? E a gente tem que passar por essa pandemia aprendendo algo novo e sermos pessoas, sociedade, profissionais
acadêmicos, boa parte aqui, diferentes. Você passar por essa pandemia e sair igual que estava antes, olha, você precisa fazer muitas reflexões, porque, na verdade, foi um momento que a gente precisou, que a gente tem que aproveitar para fazer reflexões. O mundo está mudando, se não dizer mudou. Então, a gente tem que passar diferente, aprender com as experiências. Tudo que acontece, a gente tem como aprender. Tudo a gente tem como aprender. E essa imagem, ela diz muito uma das coisas que a gente aprendeu aqui, que deixou isso nos holofotes durante essa pandemia, que foi o zelo pela vida, o cuidado pela vida, como nós somos frágeis, como que a vida é frágil e como a gente precisa um do outro. Como que a gente precisa um do outro. Então, eu encerro aqui a minha participação nessa apresentação. Esses são meus contatos, o QR Code, novamente, para quem não teve a oportunidade, esse QR Code vai dar acesso, eu criei lá para você colocar o seu nome e o e-mail, aí você registra lá e você já automaticamente recebe no seu e-mail os artigos que eu divulguei aqui, que eu utilizei, que foram os artigos que eu participei na publicação durante, que eu usei para essa apresentação. Estou disponível para qualquer dúvida. Mais uma vez, agradeço demais pela oportunidade que foi me dada de estar aqui nesse momento. Para mim é uma honra de estar aqui com todos vocês que estão participando. Eu espero que tenha sido proveitoso e principalmente estar do lado aqui do Miller Brandão e do Henrique Moraes nessa mesa redonda. Muito obrigado.